contribui muito para a nossa visão dentro do estágio, saber o que é uma modalidade, né? E refletir muito sobre a avaliação, porque dependendo do formato de avaliação que você tem em mente, você pensa a sua perspectiva pedagógica, e aí você tem uma perspectiva tecnicista, tradicional, clássica, ou uma perspectiva construtivista. Como é que a gente sonda isso? Um dos principais indicadores é a própria avaliação, né? A ideia de exame, por exemplo, é uma perspectiva muito ligada à ideia tecnicista. Tudo bem? Então, a gente vai iniciar aqui nossos tópicos de pesquisa, né? Eu deixei um curso que a gente deu no início da pandemia. Não, no início não. No final da pandemia, da primeira onda. No mês de maio, eu acho. Não tem aqueles atividade de extensão emergencial, né? A professora Gal e vários coordenadores abriram, né? O professor Jardel ainda estava trabalhando conosco, ele me convidou para poder ministrar com ele o curso de metodologia da pesquisa para o ensino. E aí, lá tem uma série de 7 aulas que a gente deu para os alunos de biologia e de ciências, e que o que eu vou falar hoje está lá bem melhor explicado, você pode ir lá e querer aprofundar, né? Então, o que eu vou falar aqui só é uma síntese, para a gente ter uma ideia sobre pesquisa na área de ensino. Antes de eu começar a aula, eu queria perguntar, quem aqui já leu um artigo, sem ser na experiência da nossa disciplina, né? Leu um artigo de pesquisa na área de ensino de biologia ou ensino de ciências? Eu já cheguei a ler já um sobre a aplicação didática de aminoácidos, aplicação didática de aminoácidos em sala de aula, mais ou menos assim. Olha, que tema interessante, muito bacana. Chegou a ter essa experiência, Évila, de ler algum artigo na área de ensino e de educação? Sim, prof. Principalmente nessa questão de didática mesmo, de sequência didática ou metodologias, alguma coisa assim, principalmente em TIC, que a gente faz. A professora exige muito que a gente leia artigos nessa área, entendeu? Olha, que legal. Então, parabéns para vocês já terem essa experiência de poder ler, né? Porque é importante. Como a gente realçou ontem, vocês são profissionais, né? Quando formarem, vocês tiverem o seu devido canudo, ninguém vai ter que te ensinar a procurar dados técnicos, né? Então, por exemplo, a gente vai ver hoje que o material científico, ele não é livro didático. O livro didático, ele é um material de facilitação, fruto de uma transposição didática. Isso quer dizer que é a interpretação de um profissional daquele conteúdo, que ele organiza, sistematiza, mas ele é um produto transformado, ele não é mais o produto científico quando a gente olha o livro didático. E aí, o nosso trabalho como professor, ele tem vários outros aspectos, né? Nós temos o aspecto da prática docente ligado ao nosso trabalho de organização ligado ao planejamento. Nós temos o nosso aspecto interpessoal de trabalhar o relacionamento com os outros profissionais, que é feito de acordo com a lei, e pensando o plano de ensino, pensando o projeto político-pedagógico, com a amálgama do regimento escolar, que são as regras que foram definidas para a escola, né? Que é o nosso relacionamento interpessoal com o aluno, com os nossos colegas professores e corpo pedagógico, né? Temos outras que a gente chama de práticas de saberes docentes, que são as práticas ligadas ao trabalho pessoal, ao trabalho coletivo, né? E ao trabalho com a comunidade. Por exemplo,
a gente ter que conversar com pai e com mãe. Vocês talvez agora não parem para pensar sobre isso, mas o professor ele fala com o pai e com a mãe, apesar de muitos filhos odiarem isso, evitarem a todo custo, né? Prefere ir para o inferno do que o pai e a mãe virem falar com o professor, né? Mas faz parte. E com os meios de comunicação e os projetos do governo, nós vamos ter um contato com os pais mais facilitado por meio da tecnologia. Por exemplo, existem projetos aí de criar em salas de aula, e se o jovem for menor de idade, a comunicação que o professor terá vai ser com o próprio jovem, mas também ele vai ter acesso de fazer alguma comunicação aos pais. E como é que a gente trata com os pais? Como a gente conversa com os pais? Isso também é uma área de competência profissional, né? E várias outras que nós temos, não vou aqui detalhar todas. Nosso trabalho é muito mais ligado à biologia, mas eu tenho que já falar para vocês que trabalho de professor, o ministrar aula mesmo, né, até a gente brinca, é a ponta do iceberg. Nosso trabalho é muito maior do que somente ministrar as aulas de biologia. Existe toda uma preparação, toda uma atividade, especialmente aqueles professores que gostam de trabalhar com projetos, né? E até brinca, né? Ele até dá aula, num certo sentido, né? Mas tem muitas outras atividades. E quando nós começamos a olhar a pesquisa, ela é importante, por quê? Porque vários profissionais em todo o mundo estão fazendo pesquisa. E a gente não precisa inventar a roda. Nós já temos aí muita coisa produzida no Brasil, aqui mesmo na Amazônia, né? Como também nas outras regiões do Brasil, problemas análogos ou semelhantes aos nossos, que estão sendo enfrentados por diversos professores de biologia e de ciências, e que eles têm feito propostas para solucionar, e publicam essas propostas no formato de relato de experiência, que não é um artigo científico, um relato de experiência, como diz, ele é um relato que fala sobre uma determinada experiência de maneira organizada e sistematizada para a literatura em eventos, né? E periódicos propriamente ditos, que são artigos científicos, né? Via de regra de aspecto qualitativo, que trabalha sobre como ver determinados temas da área da educação e do ensino, área de didática, área de formação de professor, a área de trabalhos, por exemplo, com temas, alguns chamam de modismo, outros acreditam que é algo que pode se consolidar, porque ainda é muito recente, como a área de inclusão social, a área sobre questões de diferenças entre as pessoas, e também aspectos que têm entrado na realidade pública, por exemplo, o ensino híbrido, o ensino mediado por tecnologias, tudo isso são coisas muito novas, e tem professores que publicam, tanto de maneira científica como em maneira de divulgação, né? E nós temos esses acessos, nós acabamos tendo uma preparação melhor, porque nós estamos em contato com o nosso grupo profissional, né? O grupo profissional, analogamente, ele é muito orientado por sindicatos, né? Nós temos o sindicato dos professores da rede estadual, sindicato da rede municipal, sindicato dos professores das instituições privadas. São sindicatos que trabalham muito pelo direito, vamos dizer assim, ligado à ideia de profissão. A pesquisa, ela já traz uma outra vinculação, ele tende a nos organizar por associações. Então, nós temos, por exemplo, a associação ligada a professores de ensino de biologia e ciências, associação de pesquisadores, que lá eles fazem treinamentos e fazem ponte com a universidade. E isso é bem legal, bem interessante. Por quê? Porque uma vez o professor formado, alguns professores se desligam totalmente da universidade e foi só para se formar e acabou-se. Outros professores não, eles continuam participando de várias atividades da universidade para poder aprimorar sua própria formação
e não perder o contato da discussão teórica e da discussão biológica e da discussão didática, né? Então, participam de grupos de pesquisa, participam de grupos de trabalho, que são mediados por essas associações, e essas associações fazem eventos que os professores vêm e apresentam, por exemplo, determinados projetos que têm feito na sua escola. E isso é muito bacana, isso é muito interessante, por quê? Porque necessariamente a escola, ela não tem uma preparação, uma estrutura para divulgar os trabalhos dos seus professores. E as próprias secretarias de educação, às vezes têm, às vezes não têm essa estrutura. Mas as próprias associações de professores e associações de pesquisadores, eles acolhem esses projetos, esses trabalhos, né? Depois de um determinado trabalho de deixá-lo de uma forma apresentável, ele apresenta a comunidade de professores que acessam em pesquisa. E aí aquilo dali se torna em novas ideias e ajudam outros professores, sem contar que aquele próprio professor, ele se sente pertencente a um grupo, né? Então, ele não vai simplesmente, eu somente sou professor, dou aula. Isso é muito importante. Todo professor não é só um professor que só dá aula. Você é um profissional que trabalha com alunos, trabalha com vidas. Você influencia a caminhada acadêmica de centenas de crianças e de jovens. Se você for um bom professor, você vai influenciá-los positivamente, você vai ensiná-los, você tem a capacidade de influenciar profundamente aquelas vidas. Mas, enquanto também professor e pesquisador, você também tem a perspectiva de melhorar sua formação, atualizar-se sempre, estar presente nas discussões e ter a sua linha de influência ampliada para além da escola, que vai ser entre as comunidades de professores e entre os centros de pesquisa com excelência. Ok? Então, a nossa aula de hoje, ela tem essa perspectiva. Qual é a perspectiva? De apresentar essas comunidades, associações de pesquisadores, os tipos de trabalho, ver os modelos desses trabalhos e estimular que vocês possam querer se aproximar, seja como um professor que pesquisa, ou quem sabe o contrário, você seja um pesquisador na área de educação e de ensino, e também um professor, né? Você pode ter as duas identidades, né? Porque muita gente sai da biologia, licenciatura, e vai para o mestrado e vai para o doutorado na área de educação e de ensino. E contribui de maneira maravilhosa e faz aquela ponte entre os professores que a gente brinca, professor rádio, né? Biologia na veia, botânica, zoologia, genética, bioquímica, né? E faz a ponte com a parte da educação, com as ciências humanas, que trabalha o processo de humanizar as pessoas por meio da educação. Então, dando esse pontapé inicial, vamos aqui apresentar. Vamos falar rapidamente do expediente da pesquisa, o movimento construtivo da pesquisa, uma caracterização dela e como ela é comunicada, né? Inicialmente, o expediente da pesquisa, ele trabalha assim. Toda pesquisa, ele é parte de um projeto que tem, nesse projeto, o problema de pesquisa, pergunta que orienta essa pesquisa, um método e os formatos de comparação com outras pesquisas e com a própria realidade. Inicialmente, a gente coloca sobre a tradição, que vocês estudaram comigo no artigo sobre o Lauda. As tradições, eles são grandes estruturas no qual estão baseadas, né, em finalidades, em objetivos, em formas metodológicas e enquadramentos teóricos, né, de uma maneira que uma influencia a outra. Eu tenho um determinado método porque eu trabalho com determinada teoria orientada por determinados objetivos, né? E nós temos grandes tradições na área de educação e de ensino. Quais são? Nós temos pesquisas na área positivista, são pesquisas quantitativas baseadas especialmente em instrumentos de avaliação. Por exemplo, pessoas que trabalham no INEP, que é o Instituto Anísio Teixeira, que fazem o Enem, que fazem a Prova Brasil, que orientam para as avaliações educacionais. Então, são perspectivas
quantitativas, baseadas por evidências, trabalhadas com métricas paramétricas, muito bem e sofisticadas. Eu posso até dizer uma das melhores do mundo. Não deixa a dever para ninguém, sabe? Nós temos instituições que têm essa perspectiva e que trazem ótimas contribuições. Eu lamento que muita gente desvaloriza porque não leem esse tipo de pesquisa, porque dizem assim, essa é um tipo de pesquisa de paradigma ultrapassado. O positivismo, enquanto linha filosófica, é verdade, ele é uma linha filosófica ultrapassada, no sentido que os seus pressupostos não resistem à realidade, né? E não cabe aqui explicar, tal, a gente pode tirar um outro momento para explicar isso. Contudo, a orientação de pesquisa positivista, ela é profundamente útil até os dias de hoje, que é a pesquisa baseada por evidências, e essas evidências por meio de método e hipóteses que possam ser verificadas empiricamente, passado por enquadramentos matemáticos, né? Então, isso é possível na educação, só que não em qualquer tipo de pesquisa. No caso que eles estão usando, são pesquisas muito baseadas em avaliações, em sistemas de avaliação. O outro sistema nós chamamos de fenomenológico estruturalista. São pesquisas que trabalham dentro de um enquadramento da psicologia e que ele vai justamente trazer sobre como as coisas ocorrem enquanto fenômenos. São pesquisas descritivas. Eu faço uma comparação aqui com a botânica. Você lembra daquelas pesquisas morfológicas da botânica, que nós descrevemos os espécimes, né? E nós vemos elas como elas são, e assim a descrevemos por meio do desenho científico e assim por diante? É muito semelhante. A base é muito parecida, porque esse tipo de pesquisa é fenomenológica estruturalista. Também na pesquisa em ensino, no qual o pesquisador ele vai observar o que está acontecendo na escola. A gente também chama isso de pesquisa naturalística, né? Que é uma observação, uma descrição, e depois de descrever, o pesquisador vai tentar interpretar essa descrição que está acontecendo, e tudo isso com base qualitativa. Então, são pesquisas descritivas que vão fazer análises pontuais, análise de fenômenos situacionais, para poder falar sobre o que está acontecendo. Um exemplo desse é você ver uma pesquisa de estágio, no qual ele observa um determinado professor que está trabalhando um determinado assunto em um determinado contexto, por exemplo, uma escola da periferia, ou uma escola de classe média, ou uma escola de tempo integral, e aí ele observa todas as dinâmicas, ele vê que o professor ele tem um estilo, ele está debaixo de determinadas regras, os alunos são de determinado campo, e aí ele vai fazendo aquelas relações. Também é um tipo de pesquisa muito útil, mas não é generalizável. É uma pesquisa de orientação. Temos as pesquisas de cunho de tradição marxista, que ele vai dar uma ênfase sobre a questão de classe social, né? Classes dominantes hegemônicas, classes de dominados que seguem uma determinada ideologia, essa ideologia no sentido de falsa realidade, para poder serem dominados, e tudo dentro de uma dinâmica econômica. Então, via de regra, eles explicam que determinadas ordens sociais estão submetidas a uma ordem econômica. Essas pesquisas atualmente estão sendo muito combatidas porque não dá para resumir tudo, né? Ou reduzir tudo à ideia econômica, né? Existem muitos outros fatores aí inclusos, mas ainda é uma pesquisa bem presente, é uma pesquisa que eu acho que traz contribuições, porque ele sempre vai trazer o prisma, uma interpretação de como uma classe ela está em determinada posição de domínio e uma outra classe que está numa outra posição de dominado, e como essas interações, às vezes, elas se tornam viciadas e autorreplicantes. Isso contribui para o avanço do conhecimento. E nós temos as pesquisas que nós chamamos de tradição pós-estruturalista. São pesquisas que não acreditam em metas narrativas, não acreditam em
no caso, nas tradições, apesar dela mesma ser considerada uma tradição, e que ela tende a trabalhar muito com o cunho da comunicação, do discurso e das dinâmicas sociais acusadas pelo discurso, né? Ali nós temos, por exemplo, as análises de discurso de linha francesa, de linha anglo-saxão e de linha russa. Nem toda análise do discurso é pós-estruturalista, mas muitos autores que são usados para basear o são. Eles trabalham com a ideia de destruição ou erosão do poder ligado a grupos dominantes e trabalham com pautas das minorias, LGBT, negros, mulheres, né, indígenas, né? Então, eles têm uma perspectiva de erodir o poder, dividi-lo para que cada um tenha uma perspectiva daquela minoria e possa garantir determinado respaldo social. Então, são métodos que, via de regra, são ligados a essa visão, a essa estrutura. Pergunte, André. Essa pós-estruturalista, no caso, ela é como se fosse uma filha da tradição marxista? Se fosse, eu diria uma filha bastarda. Por quê? Porque ela mesma refuta o próprio marxismo, né? Você vai ver, por exemplo, Michel Foucault. Ele mesmo é um grande crítico do próprio marxismo, porque ele fala que a estrutura econômica ela não consegue justificar as estruturas sociais em si, apesar de ser uma grande potência de razão material, né? Ele considera isso, mas não considera como total. Ele vai trabalhar, por exemplo, com as ideias da arqueologia do saber, que as formações de saber trazem embutidas nelas formas próprias de pensar e formas próprias de produzir cultura. E as pessoas, quando elas são educadas, elas já são, de uma certa maneira, acorrentadas a essas estruturas sociais, culturais, ligadas às formas, por exemplo, de linguagem, né? Então, quando você usa uma linguagem, você já usa uma amálgama para pensar aquilo também. Então, a linguagem e o pensamento acabam se tornando coisas análogas ou quase a mesma coisa, né? E aí trabalha que para você desfazer as estruturas de poder, você ataca, por exemplo, as estruturas de linguagem e as estruturas culturais como elas são, para poder apoiar uma pauta, por exemplo, de igualdade ou igualitarismo para outros, né? Seria distorcer a igualdade. Mas é isso. Os próprios pós-estruturalistas, eles criticam os marxistas, mas eles mesmos usam muito do referencial marxista, mas não só marxista, mas eles também usam, por exemplo, do próprio estruturalismo. Mas aí ambos eles vão lá e gostam de bater no positivismo. Aqui no caso desse pós-estruturalista é onde se encaixa aquele momento histórico da escola de Frankfurt, que tem o Eles deram o pontapé inicial. Ah, tá bom. Isso. Eles deram o pontapé inicial e se dá até hoje. O que a gente vê muito na universidade é pesquisa, é um discurso pós-estruturalista. Por quê? Porque o pós-estruturalista, ele produz engajamento político, né? Como ele trabalha com a ideia de estruturas de poder, então, para poder erodir o poder, você tem que engajar. E esse engajamento é por meio do discurso público e da organização pública, né? E aí você vê, por exemplo, muitas pautas dentro da própria universidade, mas não só na universidade, fora da universidade, que traz um engajamento, uma voz, que coloca a sua pauta diante da sociedade e por meio, muitas das vezes, da força. Quando eu digo força, não é na briga ou na guerra, é a força tipo assim, é por meio de pressão, eles acabam, determinado grupo, conquistando determinado tipo de possibilidade, né? E hoje, vamos dizer assim, dentro das ciências humanas, é uma pesquisa que tem avançado muito, avançado no sentido de quantidade de pesquisas ligadas a essa. Mas quando se faz a pesquisa pós-estruturalista, as outras deixam de existir? Não, de maneira nenhuma. Cada uma delas tem suas virtudes e seus limites, né? Por exemplo, a tradição positivista,
ela não trabalha muito com a ideia de metafísicas diferente do próprio positivismo, ela trabalha muito por evidências, então, ela é impossibilitada em trabalhar, por exemplo, nessa questão de discurso. Não tem uma forma de trabalhar de forma positivista no discurso, né? A ideia, por exemplo, fenomenológica estruturalista, ela é muito boa para você analisar situações específicas, coisa que o positivismo não faz, porque o positivismo ele precisa de repetição, né? Ele precisa de registros de frequência para criar um formato estatístico confiável. Então, ele não vai analisar um caso específico, né? Quem faz um caso específico é a pesquisa fenomenológica estruturalista. A pesquisa pós-estruturalista, ela vai trabalhar muito as influências sociais ligadas à própria linguagem humana, a própria forma das comunicações, como se expressam os valores sociais. Isso é muito interessante para a gente pensar dentro de uma psicologia e dentro das ideologias que as pessoas elas têm entre si e que muitas das vezes estão camufladas, né? E nós podemos analisar esse discurso e perceber as intenções, né? Não quer dizer que quando percebe a intenção, isso em si é um resultado de pesquisa generalizada. Não. Esse tipo de pesquisa é um tipo de pesquisa ligada a engajamento e ligada à denúncia, né? E cada uma delas forma suas tecnologias e formam a sua produção. E na educação elas estão presentes, todas elas, né? Então, nós vamos ter ali o problema, que seria a área temática, a realidade do objeto de pesquisa que nós estamos trabalhando, está ligado dentro da problemática. Seria uma ideia de como as pessoas estão olhando e como elas estão percebendo. Lembre-se, quando as pessoas de uma determinada tradição, tá? Então, quando você está lendo um artigo de orientação da tradição do positivismo, você vai ver pesquisas de tradição positivista sendo citadas. Pós-estruturalista, da mesma maneira, né? Um tende a falar de outra tradição? Dificilmente, mas tem autores que fazem, né? Eu acho até isso muito rico, você ter uma visão para além de uma tradição. É muito interessante, né? A pergunta que seria uma hipótese ou seria uma pergunta orientadora da pesquisa. O método, que seria a construção do dado, a análise daqueles dados, que seria numa linguagem mais positivista, que é ligada à biologia, seria a ideia da coleta e do tratamento do dado, né? A coleta é como nós podemos construir o dado, e o tratamento é como nós analisamos o dado, seja estatístico, seja com um método qualitativo, né? E as comparações, né? No caso, nós comparamos esses resultados por meio, com a própria realidade, se realmente é aquilo, se é coerente com a realidade que nós vemos, comparamos com trabalhos locais de outros colegas que trabalham com o mesmo objeto e no mesmo contexto, comparamos com outros trabalhos a nível nacional e também comparamos com outros trabalhos a nível internacional. Lembrando que existe uma diferença. Por exemplo, quem trabalha com biologia, quem trabalha com gênero, por exemplo, colossoma, que seria lá do peixe, aonde tiver colossoma, vai ser tratado como colossoma, dentro daquele gênero, né? Quando nós trabalhamos com grupos humanos, nós trabalhamos com grupos humanos que eles estão em um determinado tempo, em um determinado contexto geográfico, e aquele contexto do tempo e geográfico, ele vai dar um contexto cultural específico. Então, os trabalhos ligados à educação e ao ensino, via de regra, são pouco generalizáveis quando são feitos com métodos qualitativos. Por quê? Porque a cultura local vai influenciar o formato das construções dos alunos, dos professores, das pessoas envolvidas, né? Quando você vai fazer uma pesquisa quantitativa, isso ainda vai influenciar. A diferença é que você vai ter determinadas variáveis que às vezes são independentes ou em parte independentes do contexto cultural, né? Por exemplo, você vai aplicar TICs em um país e em outro você usa a mesma tecnologia, né? Tem coisas que
que você pode comparar, mas tem coisas que são difíceis de comparar. Eu deixo essa observação desde já, tá? Vamos lá. Dentro desse nosso expediente, você vai ter o projeto, a análise, a comunicação, a publicação e a divulgação. Como é que é isso? Você vai trabalhar dentro de grupos, cada grupo vai trabalhar com um número de áreas temáticas. Não existe um grupo que trabalha com tudo. Cada grupo ele vai tender a se especializar. Por exemplo, grupo que trabalha com espaços não formais, grupo que trabalha com divulgação científica, grupo que trabalha com didática em ensino de biologia na área de genética e bioquímica, grupo que trabalha com formação de professores e saberes docentes. Então, ele tem que se especializar em uma área. Não dá para estudar tudo, você se especializa. E elas estão ligadas à instituição. Por exemplo, falei aqui, grupo que trabalha com espaço não formal. A UEA tem um dos grupos mais tradicionais do Brasil, inclusive, né? Com várias pesquisas na área de espaço não formal. Nós vamos ter, por exemplo, grupo que trabalha com educação em museus. Nós temos na USP um dos grupos mais tradicionais também, né? Grupo que trabalha com didática da biologia. Nós temos lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Então, cada grupo ele vai estar ligado a uma instituição. Dentro das práticas, tudo é feito por meio de projetos e financiamentos, né? Não dá para você fazer pesquisa sem dinheiro. Então, você vai ter que ter um projeto, e esse projeto vai ter é necessário ter financiamento. Pode ser financiamento público, as universidades públicas elas trabalham muito com essa perspectiva, com as verbas, né, de editais, ou com financiamento privado, ou com financiamento externo. Trabalha-se e faz projetos para instituições de fora para ser aprovado, né? Nós temos alguns grupos que têm um determinado sucesso nisso, né? Mas para isso você vai fazer uma pesquisa de nível internacional, você vai ter que dominar um outro idioma, você vai ter que trabalhar não com dados somente brasileiros, você vai ter que trabalhar com dados internacionais. Os pesquisadores, no caso, muito formado a partir da pós-graduação. Você tem os alunos de iniciação científica, por exemplo, PIBIC, PAIC, né? Aí eles vão para o mestrado e vão para o doutorado. Essas pesquisas são feitas dentro desses programas, dentro desses projetos, de outros projetos que já existem, que são associados. Tem alguns programas que cada aluno faz um projeto novo do que quiser, né? Normalmente são equipes que acabam não tendo muita coerência interna, porque cada um pode trazer um tema que não dialoga com o outro, né? Então, por isso que a gente fala, quem vai querer fazer mestrado, doutorado, é bom que saiba associar-se a um grupo, porque é assim que funciona para você poder ter um pensamento alinhado e construir de uma maneira coerente e consistente, né? E os produtos, que são produtos para a ciência, que seria conhecimento, produzir conhecimento mesmo, né? Produzir conhecimento científico, original, que contribui para explicações de problemas científicos ou problemas tecnológicos. E também existem produtos ligados a outras esferas, que vai, por exemplo, ser usado na educação ou que vai para o mercado, no sentido de produzir patentes e produzir novas formas que acaba sendo um produto econômico viável, vamos assim dizer. E aqui eu chamo a espiral da cultura científica. Como é que ocorre esse caminho, né? Aqui nós temos o eixo do discurso, que seria a comunicação científica, né? Nós temos no lado direito o discurso polissêmico, que é quando uma palavra tem vários significados, né? E o outro lado, o discurso educacional monossêmico, quando aquela palavra ela passa por um consenso e começa a se tornar com um significado mais limitado. É o eixo X. E aqui nós temos o eixo Y, né? Que seria a ideia do entendimento, né? Você vai ter aqui um entendimento esotérico com S, quer dizer produção e apropriação de maneira um tanto mística, um tanto específica, de uma certa maneira, né?
Por que mística e específica? Porque está muito ligada à produção de pessoas específicas, né? Ela necessariamente não tem consenso. E aqui você vai ter uma exposição de um entendimento esotérico com X, que quer dizer racional, claro, que é um produto de apropriação, que você está divulgando a pessoas como algo já coerente, né? E aqui nós vemos que a cultura científica, ela navega nesse sentido. Aqui no quadrante 1, você vê aqui produção e divulgação da ciência, né? Então, aqui são os cientistas, eles são destinadores e destinatários do conhecimento. Aqui é onde tem a produção de livros científicos, papers, trabalhos em eventos, né, handbooks de produção daquela pesquisa, daquela área temática. Então, você vai ter um vocabulário altamente especializado, altamente técnico, que só vai ser possível ler dentro daquela área. E ainda assim você vai ter disputa entre vários pesquisadores com os sentidos dos termos e dos conceitos. E é por causa disso que ele se torna um discurso polissêmico ou polifônico. Por quê? Porque vários grupos de pesquisas estão disputando a hegemonia da interpretação de determinados fenômenos, sejam eles naturais, sejam eles sociais, né? E, ao mesmo tempo, a produção científica se torna esotérica com S. Por quê? Porque vai ser a interpretação de grupos ou de pesquisadores. E aí, quem vai entender vai ter que estudar essa linguagem específica, essa linguagem, esses conceitos, essas propostas de teorias, de práticas, propostas de experimentação e resultados muito específicos, né, para a produção. É por isso que eu até digo sempre, quando você vê um artigo publicado, você não vai dizer, este artigo é o artigo, é a ciência. Não, aquela é uma proposta de um pesquisador e ele publica para divulgar entre os seus pares, entre outros pesquisadores. Quem vai validar vai ser esses pares. Então, um artigo publicado não quer dizer que é um artigo aceito pela comunidade científica. É um artigo aceito para começar a conversar com a comunidade científica. A comunidade científica vai ver, vai ler, e ao decorrer do tempo vai citar esse trabalho, citando ele de maneira corroborativa, colaborando, concordando com o resultado, ou citando de maneira negativa, refutando, né? E quando ninguém cita, quer dizer que aquele trabalho está sendo ignorado. Não é um trabalho que realmente suscite interesse da comunidade científica. Por isso que um dos graus de análise de relevância de um pesquisador é ver justamente a questão das citações. Não é o único, mas é um dos fatores que contribui para ver uma relevância dos trabalhos de um pesquisador ou de um grupo de pesquisa, é ver as citações, quanto está sendo citado. E se está sendo citado refutando ou corroborando. Tudo bem? Aí, nós vamos para o segundo quadrante, que é do ensino de ciências e formação de pesquisadores. No caso, são as graduações, são os programas de mestrado, os programas de doutorado, né? Que aqui você vai ter uma formação técnica do cientista, aquilo que Forret chamou de alfabetização científica e técnica. Não basta simplesmente formar o conteúdo científico, né, as teorias. Ele tem que ter a formação técnica de fazer ciência. Aqui também tem os I6, a iniciação científica, meio que começa aqui, né? Então, ele vai ter ainda assim uma apropriação esotérica, porque é feita dentro dos grupos, e o grupo ele vai ter uma linguagem específica, que às vezes diverge, às vezes se aproxima de outros grupos, né? Só que agora o discurso vai ser um discurso mais educacional e monossêmico. Eles vão padronizar determinados conceitos para que possa ser aprendido nesses locais de treinamento científico. E aí nós vamos para a parte de cima, a área 3, que seria o ensino para a ciência. No caso, cientistas, professores, administradores de museu, eles começam a promover isso para o grande público, né? Por exemplo, escolas.
Você é professor de biologia, né? Está aqui também, né? No caso, você já vai ter passado por um treinamento científico técnico nessa escola de formação, por exemplo, a graduação, ou mestrado, doutorado, e você vai pegar aquele discurso educacional monossêmico relativamente padronizado e vai transformar aquilo em uma apropriação esotérica com X, que no caso seria uma apropriação clara, né, e uma apropriação concisa das explicações do fenômeno. E o último, que seria a divulgação científica por meio de jornalistas, né, até eu arriscaria dizer museus também, formatos mais públicos, que você volta agora para a ideia do discurso polissêmico. Por quê? Você não vai simplesmente pegar o referencial de livros didáticos, coisas mais fixadas, vamos assim dizer. Você vai divulgar aquilo a partir de opinião de grupos diferentes. Por isso que é uma divulgação. A divulgação, ela não tem o papel de ser um professor de ciências, um professor de biologia. A divulgação está falando do que está sendo produzido. Então, é uma ideia meio de jornalista, meio de notícia mesmo, né? O que está acontecendo no mundo científico para o grande público. E aí, essa produção jornalística, de divulgação científica, influencia novamente a produção científica. Por quê? Porque lá, muitas das vezes, tem a empresa que investe no cientista, que investe no grupo, né? Um determinado conglomerado, que entende que a pesquisa daquele investigador é interessante e injeta dinheiro, injeta publicidade, e assim por diante. Então, todo pesquisador, ele tem o interesse de divulgar. Tem esse interesse. Por quê? Porque ele é autoalimentado, porque se ele não divulgar, só fica entre os pesquisadores, ele não vai alcançar o grande público, e é o grande público, nas suas multifacetadas áreas sociais, que vai ter interesse na pesquisa e que pode fazer uma influência política, pode gerar uma influência econômica, pode gerar uma influência social. Por isso que toda pesquisa precisa ser divulgada. E aí, autoalimento. Volta novamente ao primeiro quadrante. Produção e difusão da ciência entre os pesquisadores, forma esse conhecimento, influencia a formação e treinamento de novos pesquisadores no curso de graduação, mestrado e doutorado, e aí isso leva para a formação para o grande público, que vai ser os professores de ciência e profissionais da divulgação, e novamente volta para o jornalismo, que está alcançando o grande público e está alcançando essas influências da produção científica, que influencia novamente. Por isso que é um ciclo. Primeira pausa para perguntas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está meio difícil? Está dando para perceber essa dinâmica? Professor, eu fiquei bastante confuso, né? Porque eu consegui entender o passo 2, né? Ensino de ciências e formação de cientistas, ok, isso aqui eu entendi. Tanto na explicação quanto no discurso, né? No tipo de discurso monofônico. No terceiro também deu para entender. Só que o 4 e o 1 eu não entendi muito bem, porque o 1, se a produção e difusão de ciências ela está sendo realizada pelos cientistas, não é uma linguagem específica, uma linguagem técnica, vamos dizer assim? É uma linguagem monofônica, no caso? É um problema que tem, né? Nenhuma área é perfeita. Por exemplo, tem cientista que faz divulgação científica. E qual é o problema desse cientista? É que nem todos têm uma qualidade boa de comunicação para o grande público. Né? Nós temos ótimos comunicadores, como Marcelo Gleiser, não sei se você já ouviu falar dele, né? O físico. Ganhou até o prêmio Templeton. E aí o que acontece? É um excelente divulgador. Ele faz pesquisa em física, é um grande pesquisador em física e faz divulgação. Então, ele está tanto no quadro 1, que é a comunicação entre cientistas, né? E ele está no quadro 4 também. Por quê? Porque ele produz divulgação no seu canal do YouTube. Agora, o que acontece? Por que é polifônico? Porque esse pesquisador, Marcelo Gleiser, ele não trabalha simplesmente com a sua teoria, com o seu arcabouço.
ele trabalha com diversas teorias que explicam o mesmo fenômeno. E essas diversas teorias são pertencentes a diversos grupos que produzem uma diversidade de sentidos para o mesmo fenômeno. Por isso que é polifônico. Então, quando ele fala, por exemplo, de cosmologia, de efeito quântico, ele não está falando de um único significado, ele está falando de significado de interpretações de diferentes grupos. Então, quando ele vai explicar, pode ser isso, pode ser aquilo outro, e aí a gente fica assim, mas o que é? Pode ser tudo isso. Então, olha aí a polifonia, vários discursos, né? Agora, se caso o Marcelo Gleisi for convidado para dar uma aula na graduação, ele vai escolher um único. Ele vai dizer, olha, a redundância quântica eu vou definir desse jeito, x, y, z, para o efeito da nossa prova. Então, aí ele vai tirar aquela diversidade e vai focar em uma coisa. Deu para entender a questão da polifonia, da monofonia? Então, no caso, essa divisão, no caso, entre mono e poli, eu posso, vamos dizer assim, separar baseado no grupo, né, que eu estou tentando alcançar, né? Então, tipo, Via só de regra está para associado aos grupos. não trazer, tipo, um exemplo da biologia, por exemplo, só para ver se eu entendi. Se como é que é o médico, Dr. Drauzio Varela, vamos dizer assim, pegar ele, e ele for tentar explicar a respeito do câncer, e aí, no caso, ele já pegou a área da oncologia, e se ele tentar falar bem assim, o câncer é isso aqui e tal, mas existe outro ramo dessa área da oncologia que fala que é isso aqui e tal. Então, a partir dessas possíveis explicações para um determinado evento, é que a gente chama de poli, no caso, né? Polissêmico, polifônico. Exatamente. Tá. Polifônico. Você tem a mesma coisa com diversos sentidos, né? E, via de regra, construído por pessoas diferentes. Quando nós nos apropriamos no discurso, a gente não percebe, mas muitas das vezes nós temos uma fala muito polifônica, que aquilo não é nosso, não foi a gente que criou, né? Que foi outras pessoas que criaram, a gente se apropria, mas a gente coloca, né? Tem isso, tem aquilo e tem aquilo outro, né? Então, por exemplo, a fala do Dr. Drauzio, ele está uma fala na direção de divulgação. Ele fala para o grande público, mas ele fala da diversidade de sentidos. Uhum. E coloca aquilo da maneira mais simples possível, porque ele não está falando entre os cientistas. Se ele estivesse falando na comunidade oncológica, ele usaria os termos técnicos, ele usaria os sentidos, os valores, né, de medição, que os próprios pesquisadores entenderiam. Mas, por exemplo, ele não vai falar de dados especificamente bastante técnicos para o grande público. Por quê? Porque a gente não tem treinamento para entender os valores. Ok. Ok? Um caso bem comum no YouTube é o Pirula, não sei se vocês já viram falar dele, né? É um grande divulgador científico. Ele mesmo, eu nunca acompanhei nenhuma pesquisa científica, mas é um excelente divulgador. Então, quando ele fala de evolução, ele vai falar de várias interpretações, com determinado pesquisador, que é do grupo da universidade tal, né? Então, está mostrando ali a polifonia. Agora, quando a gente entra na faculdade ou na escola, não, você elege um grupo muito pequeno de teorias para serem ensinadas, porque você vai ensiná-las com coerência. As teorias separadas, não dá para você fazer isso. E aí, o que ocorre? O campo do ensino ao grande público, que é do esotérico com X, você vai ter as instituições que ensinam de maneira institucional, museu, escolas, que vão elencar determinadas teorias escolhidas de forma política, né? E você vai ter a divulgação, que você vai estar trabalhando com a atualidade que tem, e está ligado muito ao próprio divulgador. Na parte de baixo, você vai ter a produção científica e a produção dos pesquisadores, né? A formação desses pesquisadores. E eles são formados dentro de uma mentalidade esotérica com essa, ligado aos grupos e de profissionais que estão trabalhando naquela área. E uma coisa alimenta a outra. Tá bom? Posso passar? É só mais uma pergunta aqui, pessoal, rapidinho.
Uhum. Nessa, considerando a parte 2 ali, ensino de ciências e formação de cientistas, se a gente for, se a gente for considerar um ambiente universitário, de ensino, no caso, ele não seria meio que tanto mono quanto poli, porque a gente não entra em contato com várias perspectivas ao longo de um determinado assunto? A disciplina, ela elege o principal. Sempre a disciplina vai eleger. O treinamento científico, quanto mais alto, ele tem de ser mais poli. Quanto mais básico, mais mono. Na graduação, por exemplo, você vai ver ali uma linguagem muito próxima do mono. Você vai ter, por exemplo, um livro texto base, os outros são complementos, né, na graduação. No mestrado e doutorado, não. Você lê uma grande bibliografia e você tem que discutir entre uma e outra. Aí está caminhando para o poli. E aí é um treinamento, né? E aqui que eu estou falando é um esquema. Isso daqui representa toda a realidade? Não. Aqui só representa os extremos, né? Você tem um extremo mono e um extremo poli. E aí você vai se aproximando ou se distanciando, né? A mesma coisa, você tem um extremo esotérico racional, um extremo esotérico místico. Místico não no sentido de mágica, mas místico, uma coisa nebulosa. Por quê? Porque você tem que se aproximar de um grupo e aceitar a autoridade. Mas o próprio pesquisador, muitas das vezes, ele não tem todos os elementos racionais para explicar exatamente o que está acontecendo. Tanto que ele fala, existe uma associação com esse conceito, com o fenômeno pela frequência. Qual é o mecanismo? Ainda é desconhecido. Tá bom, professor. Obrigado. Alright. Esse tipo de coisa é bem bacana a gente saber, porque isso nos ajuda a entender diversas situações que ocorrem entre disputas científicas, né? Por exemplo, muitas vezes as disputas estão aqui no grupo 1 e eles começam a vazar para o grupo 2. Nós só ouvimos, né? Mas a disputa ocorre no grupo 1. E aí, às vezes, isso chega na comunicação no grupo 4, é divulgado. Mas quem tem voz para decidir isso? É o grupo 1. O grupo 2 e o grupo 4 têm menos influência sobre isso, né? O grupo 2, talvez, pela formação de doutorados e tal, possam dar resposta para o grupo 1. Mas o grupo 4, ele somente sabe o que está acontecendo. Vamos lá. Então, a gente vai usar aqui a teoria do Fleck, né? Que foi um polonês e judeu, que ele pesquisava na área de parasitologia. Ele chamava a ideia de coletivo de pensamento, né? Então, qual era a ideia de coletivo? Determinada comunidade que pesquisa em uma área específica, ele tem um coletivo, ele trabalha dentro de uma esfera científica, né? Daquela área temática que se pesquisa, eles vão ter ação e interação entre os grupos para poder concordar e legitimar e discordar de determinado conhecimento. Ele vai ter uma forma de comunicar e vai ter os seus produtos científicos. Então, no caso dele, ele trabalhava com saúde porque ele era um médico sanitarista, né? Então, o coletivo em saúde pública são instituições de saúde, departamentos do governo e associações de profissionais, né? Na esfera da parasitologia, você vai ter o coletivo da saúde, né? Os profissionais da área de saúde, ou aqueles envolvidos, tanto na produção de pesquisa, produção de equipamento, aqueles que são os próprios trabalhadores, os técnicos, todos eles fazem parte do coletivo de saúde, vão compartilhar uma linguagem razoavelmente homogênea, termos técnicos e hierarquias, né? Vai trabalhar, por exemplo, dentro da esfera da parasitologia, que seria o estudo dos parasitos, né? Então, o objeto de pesquisa dele vai ser os parasitas, seres vivos, e as instituições que nisso está sendo vivido. Vai ser comunicado por meio dos periódicos, dos livros e dos eventos ligados à parasitologia. E os produtos que eles fazem são os medicamentos, as profilaxias e as vacinas, né? Então,
Na esfera da parasitologia, os pesquisadores das instituições de CIT, reguladas por associações e regras governamentais e autarquias internacionais, e publicam seus achados e práticas em revistas e livros e em eventos da área, e os produtos ao público aberto são orientados para a saúde pública, a saúde setorial e para medicamentos. A teoria e o estilo de Fleck, no caso, vai ser o estilo de pensamento enquanto uma percepção. Cada grupo, ele é coergido a pensar daquela maneira. Então, na ciência, esse negócio de liberdade não existe. Existe liberdade de comunicar o pensamento. Mas, quando você participa de um grupo, você passa por uma coerção. Não sei se vocês já foram estudantes de PIBIC, por exemplo, vocês já receberam um projeto meio que pronto, né? Você já recebeu a teoria que você vai trabalhar. Você já recebeu, muitas das vezes, até o método. Você só vai executar. E aí você vai aprendendo assim. E isso é chamado de coerção mesmo. Aprendizagem por coerção, não no sentido de fazer maldade com você. Coerção no sentido de que você se assujeita a algo que já está pronto. Então, o estilo de pensamento, ele é enquanto uma percepção direcionada, né, uma gestalt, que se associa ao conceito de ideologia, ou seja, um conjunto de reflexos e de interpretações da realidade social feita por um determinado grupo da sociedade. O processo de produção e coerção é realizado pelo coletivo de pensamento, no nosso caso, a esfera científica. Quem trabalha com biologia, por exemplo, vai chegar assim, eu acho. Quem trabalha com ciência vai dizer, eu acho. Isso é um problema público? Tem alguma ciência aí? Tem algum pesquisador? Tem alguma evidência? Como o problema é tratado? Mas eu... Não tem eu acho. Estou perguntando dentro desses parâmetros de pensamento. Você nem percebe, você está coergindo. E o pessoal, quando fala coerção, não entendo no sentido negativo. Ele está dizendo assim, eu estou pensando de uma forma estruturada a partir de um campo. E qual é o campo que eu estou falando? Do campo científico, né? Então, cada campo científico e os seus subcampos, ele vai ter um formato próprio. Por exemplo, quem pesquisa na área de parasitologia tem um conjunto de técnicas, de teoria que explicam aquele fenômeno. Quem trabalha com a bioquímica, a mesma coisa. E esses métodos e técnicas e atividades, como nós estudamos nas tradições e no MRR, eles são próprias do objeto de pesquisa, como responde a esse objeto de pesquisa dentro de um contexto social, econômico, cultural, em um determinado tempo da história. Então, você vai ter aqui o estilo de pensamento, ele é feito dentro de um coletivo de pensamento. O coletivo, ele imprime o pensamento do estilo. E esse estilo, ele vai estar ligado dentro da esfera da parasitologia, ele vai ter uma percepção dirigida, ele pensa de uma forma que foi construída dentro do grupo, foi formado dentro do grupo, ele vai adotar um grupo de ideologias, que é adotado por aquele grupo, e vai fazer com isso os seus produtos e os seus discursos impregnados desses valores. Aqui eu mostro, por exemplo, o nosso artigo, ele dialoga muito com essa teoria do Fleck, né? Estilo taxonômico, vamos dizer assim, né? Você está dentro da esfera da biologia, você tem uma percepção taxonômica, você vai produzir uma epistemologia do pensamento científico e você vai produzir um tipo de classificação. Aí você tem aqui o padrão platão-aristotélico, né? Você vai ter uma metafísica das deduções e você vai trabalhar o formato clássico, né? Uma percepção teleológica. A solução vai ser o aparecimento espontâneo. O judaico-cristão, pensamento fixista, né? Vai ser o clássico medievo, um mecanismo de hermenêutica bíblica e de outras percepções. Você vai ter uma percepção explicada pela teologia. Naturalismo, né? Você vai ter aqui o mecanismo do uso-desuso, você vai ter, no caso, uma percepção ligada a um vitalismo, e aí você vai ter a solução do transformismo.
Por isso que eu vou falar para vocês aqui, eu vejo muita gente botando evolução de Lamarck. Lamarck foi um evolucionista. Não, ele foi um transformista. Transformista. Esse é o termo técnico que a gente usa para ele, né? Aí você tem a teoria sintética, né? Biologia moderna, mecanismo da expressão gênica e seleção natural. A nossa percepção é ligada pelos modelos genéticos. Então, a nossa solução vai ser a variabilidade genética clássica pela a percepção da seleção natural. Deu para perceber isso, então? Grupo, coletivo, né? O coletivo ele vai gerar um estilo de pensamento que é próprio do coletivo de pensamento, que vai ter um grupo de ideologias e teorias e conceitos, um formato próprio de trabalhar as metodologias e mecanismos que vão dar determinadas propostas, e vai ter a disputa entre grupos. Gera polifonia, determinado consenso, vai gerar um discurso monofônico. Dessa maneira, pessoal, nós vamos ter aqui uma circulação esotérica e um movimento intracoletivo. Determinados achados, eles são tão bem, explicam tão bem a realidade, que ele influencia outras ciências. Por exemplo, o trabalho por evidências, ele começou na física. Esse modelo de trabalhar com a sistematização estatística começou com a física. Foi tão boa que os naturalistas, que trabalhavam com a descrição fenomenológica estrutural, adotaram e hoje utilizam no formato positivista. Então, muito do formato da física nós usamos hoje. Não tudo. Por quê? Porque o nosso objeto de pesquisa é diferente, né? Então, houve um movimento intracoletivo, né? Veio de fora e entrou e nos influenciou. E há uma circulação esotérica, porque muitas das vezes esses conceitos não são muito bem entendidos, mas do mesmo jeito são apropriados. E a divulgação científica, ele trabalha com a circulação esotérica, com X, que seria já uma explicação mais racional, e um movimento extracoletivo, que é você influenciar outros grupos até fora da ciência. Tá. E aqui eu vou falar especificamente dos lugares das publicações de ensino de biologia. Nós temos um encontro regional de ensino de biologia, o EROBIL. Nós temos a regional Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste 1 e Sudeste 2, se eu não me engano, né? Todas elas têm profissionais, pesquisadores ligados ao ensino de biologia, tanto profissionais do ensino superior como da educação básica, né? Nós temos aqui a nossa regional Norte também, a central é em Belém. Nós temos os encontros nacionais, né, de ensino de biologia, o ENEBIL. O último que ocorreu, se eu não me engano, foi em Belém, inclusive, né? Foi um grande ENEBIL. Nós temos um Encontro Nacional de Pesquisadores em Educação e Ciência, o ENPEC, que é um evento bianual. Nós temos o Encontro Nacional de Didática, o ENDIP. E nós temos o Simpósio de Educação em Ciência da Amazônia, que ocorre aqui na UEA todos os anos. Nós temos também o Simpósio de Ensino Tecnológicos, o CETAS, né, que ocorre no IFAM. Todos esses são eventos onde pesquisadores se encontram, divulgam o seu material e você tem acesso a revistas, a produção de livros, no qual é mostrada essa produção no ensino de biologia e no ensino de ciências. Quais são as áreas que têm se pesquisado? Eu trouxe aqui as áreas do ENEBIL, né? Nós temos aqui o ensino de biologia e CTSA, que nós já estudamos na disciplina, o ensino de ciências e biologia e a área de saúde, formação de professores de biologia, ensino de biologia, a inclusão e as diferenças, né? Ensino de biologia, cultura e arte, história, sociologia e filosofia no ensino de biologia, que nós já estudamos um pouco também, o ensino de biologia, os espaços não escolares e divulgação científica, que também demos uma olhada por alto, e aqui currículo, avaliação e o ensino de biologia também. Então, são todas elas áreas trabalhadas dentro do ensino de biologia. Segunda pausa. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Tá claro? Tá muito rápido? Tá tudo bem?
Aqui, o André disse que pode continuar. Tá tudo bem por ti também, Ébora? Sim, prof. Eu só queria tirar uma dúvida. No caso, esses são eventos de divulgação científica, mas eles também publicam. É isso? Não, eles são eventos científicos. Ah, sim. Então, Tá ótimo. estão dentro do quadro 1. Tá A ótimo. área de ensino é uma área científica. Entendi. Pode continuar. Ok. O que ocorre muito é que a área de ensino trabalha muito com divulgação. Os pesquisadores de ensino, muitos deles são engajados com áreas de divulgação e com áreas de engajamento social, né? Então, o pessoal é meio misturado. Normalmente, acaba sendo associado muito com a divulgação, né? Mas eles são pesquisadores também, têm a sua própria área, suas próprias revistas e assim por diante. Funciona, Trê? Tá. Então, aqui eu vou apresentar, tá? É a leitura obrigatória da semana, são 2 artigos que falam sobre os dados de uma pesquisa que eu dirigi, ligadas às revistas da área de ensino de ciências e ensino de matemática, né? Então, aqui traz um conceito. A publicação, a comunicação científica, por sua vez, diz respeito à transferência de informação científica tecnológica ou associado à inovação que se destinam aos especialistas em determinada área de conhecimento. Quando você ouve a palavra comunicação científica, esse termo está associado entre cientista e cientista, pesquisador e pesquisador. Então, são textos da área 1, né? O Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos, o PAP, né, da coordenação da CAPES, ele trabalha com um acervo de mais de 38 mil títulos completos, 134 bases e 11 bases de referências e patentes, né? E estão presentes no periódico da CAPES. Para quem não sabe, o governo federal pagava até o ano passado, atrasado, uma média de 5 milhões de dólares. E devido ao pouco uso desses dados da comunicação científica, especificamente na graduação, eles estão diminuindo o repasse de dinheiro e está sendo reduzido também a quantidade de revistas, né? Hoje, a quantidade de revistas é 30% menor do que 2 anos atrás, por exemplo. Por quê? Pela falta de uso. Então, esse PAP, ele é um programa que ele paga a revista, né? Lá fora, a ciência é paga. Toda revista, um artigo, ele é $30, $20, $15, né? Ou 10 euros, 15 euros, né? E aí você paga ou a assinatura da revista ou o artigo específico, né? É muito caro. Então, o que acontece? As instituições, elas entram em negócios com as editoras e elas ganham um preço promocional porque acaba se desenvolvendo um pagamento anual por um pacote de revistas, né? E quem faz esse caminho é a CAPES. A avaliação e a produção da qualidade dos periódicos CAPES, até 2017, eles eram feitas pelo Qualis, né, que é um sistema de avaliação. As melhores revistas estavam no Qualis A, os medianos no B, e aqueles que são basicamente comunicação, mas não têm várias medidas de controle internacional, são C, né? Então, existe dentro do A, revistas A1 e A2, são revistas internacionais. Existe aqui B, que são revistas nacionais e internacionais, né? De B1 até B5. E aí estão presentes numa plataforma chamada Plataforma Sucupira. Você pode descobrir o Qualis, né? O Qualis, ele é muito interessante porque uma revista de um Qualis A, por exemplo, via de regra são revistas bem acessadas. O limite do Qualis é que a revista, para ser incluída no Qualis, tem que ter publicação de brasileiro, né, pesquisador brasileiro. Então, se um brasileiro não publica em uma revista muito boa, não aparece no Qualis, e essa revista pode ser boa. E um dos critérios de uma revista ser considerada boa é, novamente, as citações. Quantas vezes essa revista é citada, né? E você pode usar, no caso, o escopo de citação da Web of Science, né?
ou você pode usar também do próprio Google. O Google ele tem o H, né? O H5 e o H10, que mostra a média de citações de autores e de revistas, né? Aí a gente sabe se aquela revista é bastante utilizada pela comunidade acadêmica. Quando uma revista é pouco divulgada, é uma revista de baixo impacto na comunidade acadêmica. Então, aqui, por exemplo, a gente pesquisou das revistas A1, A2 e B1, do quadriênio 2013 a 2016, que deu 710 revistas, né? Aí a gente percebeu que haviam repetições de versão online e versão impressa, né? Baixou para 506, né? No escopo, em termos de, usamos as palavras educação e ciências, ensino de ciências, ensino de matemática, educação matemática. Tinha que ter isso no escopo da revista, né? Que você entra lá na revista, acesso, né? Sobre a revista, escopo. Tinha que ter essas palavrinhas. Dessas 506, foram percebidas somente 82 revistas que trabalhavam com tanto ensino de ciências como educação matemática, né? E dessas 82, 31 eram de origem internacional e 51 nacionais. É aqui uma tabela que apresenta. Revista que só trabalhava com ensino de ciências, 46, 56% do nosso grupo, né? Da nossa amostra. Matemática, 27, daria 33, e misto, que trabalhava concomitantemente, 9, que deu um pouco mais de 10%. Então, a gente fez a seguinte separação, né? De quais A1, né? 7 revistas eram de ciências, 6 de matemática, nenhuma delas eram as duas, mistas, né? A2, né? 12 de ciências, 10 de matemática e 6 mistas. E B1, 27, 11 e 3. Então, quando menor é o qualis, né, vai se dirigindo para o C, aumenta a quantidade de revistas de uma certa maneira, né? Menos as mistas aqui que predominaram no A2. Aqui mostra um gráfico sobre quando essas revistas se tornaram digitais, né? Ou números disponibilizados em digitais. A gente percebeu que foi no ano de 2000 a 2009, houve uma grande disponibilização desse material em via digital, né? Da nossa amostra deu 39 nesse período, né? Hoje, quase todas as revistas são digitais, né? Dificilmente se encontra uma revista só, material em papel, porque é caro publicar, né, em papel. E aqui são as frequências, assim, ela publica um número em quanto tempo, né? Por exemplo, revistas mensais, A1 tem 3, né? A2 tem 2 e B, nenhum, né? Bimestral, 1 e 2, trimestral, 1, meia e 5, quadrimestral, aqui dá um total de 30, e semestral, 31. Então, um número a cada 6 meses, essa é a grande maioria. Ou quadrimestral, a cada 4 meses a revista lança um número. E isso tem muito a ver, pessoal, porque tem muita revista, e como tem muita revista, as pessoas publicam de maneira pulverizada em várias revistas, né? E isso diminui. Se fosse poucas revistas, possivelmente esse quadrimestral poderia ser tri ou poderia ser bimestral. A gente teve uma política no governo Dilma de abrir muita revista. Hoje, com o governo Bolsonaro, começando com o Temer, a política foi de reduzir o número de revistas. Por quê? Você coloca com poucas revistas e aumenta a qualidade. Quando você tem muitas revistas, às vezes você tem muitas revistas e essa revista tem uma qualidade relativa. Não quer dizer que eu estou afirmando que uma revista tem qualidade ruim. Estou dizendo que a qualidade é relativa. Tá. Aqui são as bases de dados. Para uma revista ser publicada, ela tem uma base que acumula aqueles dados para ela, como a Web of Science é uma base de dados. Ela tem tantas as revistas como ela acumula todos os dados da revista, né? Então, essas revistas, via de regra, elas têm entre 2 a 4 bases de dados integrados, né?
que são bases de dados latino-americana, europeia, asiática, dependendo do local, ele põe uma cópia do seu artigo lá naquela base de dados para ser achado. E é por isso que se estimula que se publique em inglês, e não em português, né? A gente percebeu que a questão de citação, as revistas Qualis A1, ela tem 3:1 de revistas internacionais para nacionais. Quer dizer, olha só que a quantidade de citação. Revistas nacionais são 3 revistas, né? E deu 1.200 citações. Revistas internacionais, 10 revistas, deu aqui 15.000 citações, né? Então, uma média é que para cada revista estava dando 430 citações naquele período que a gente coletou os dados. E para cada revista, aqui, estava dando uma base de 1.700 citações. Quer dizer que as revistas internacionais, elas são mais vistas, logo são mais citadas. E uma das razões são óbvias, né? É a barreira linguística. No caso aqui, é colocado em inglês, tem mais acesso de leitura. Só 10 países no mundo falam língua portuguesa, né? Então, a língua portuguesa é uma língua que precisa de bastante treinamento para se ler um artigo, né? Aqui a gente chama a atenção, por exemplo, a revista brasileira mais citada foi a Ensaio, Pesquisa em Educação e Ciências. Em um único artigo tinha 800 citações, né? Do Dr. Auler, Delis Oikoive, Mortimer e Lorenzetti. Inclusive, eu botei o vídeo do Dr. Auler na aula passada para falar sobre CTS, né? A revista mais citada, a 1, foi a Journal Science Education, né? Com 4.600 citações, em 3 publicações, né? Do Dr. Triagorte, Osborne, Duet e Hudson. São 3 grandes autores da área de educação e ciências. Na revista A2, vai diminuir aqui a questão de citação, vai para 4.700 e aqui para 6.000. A média continua aqui. Revistas nacionais fica com 230 citações e internacionais 780. Aqui na B1, também citações baixam, né? Vai agora para uma média de 112 e para 145. Engraçado que existe essa proporção de média de citação por quadros da revista. O Qualis vai baixando porque tem menos controle internacional de estruturas de qualidade, né? Acesso à informação. É como se fosse uma ISO 9000, que a gente fala para as empresas. Cada revista, para poder aumentar de Qualis, tem um conjunto de padrões, né? Que facilita o acesso à informação. Então, aqui, a revista A1, né? São a maioria internacional e publicam com mais periodicidade do que as nacionais, e a somatória é de 4:1 de citações, né? A revista A2 são, na sua maioria, já de origem nacional, contudo, publicam com periodicidade menor, né? E tem algumas revistas A2 que são mais citadas do que revistas A1. As revistas Qualis B1 são semelhantes nas características da A2, contudo, com menos periodicidade. Via de regra, elas são semestrais. Tá aqui, deixa eu passar. Isso aqui eu vou deixar para vocês lerem. Sobre as características, né? Nós pegamos aquelas 11 revistas de ciências e matemática, que são mistas, e nós fomos pesquisar artigo por artigo para entender a metodologia que eles trabalham, né? Deu 79 artigos, no caso, né? E trabalhamos com as linhas do ENPEC. Quais são as linhas do ENPEC? Ensino e aprendizagem de conceitos e processos científicos. Encontramos 17 artigos. Formação de professores de ciências, processos de materiais educativos em educação e ciências. 6 artigos cada. Alfabetização científica e tecnológico e a abordagem CTS. Encontramos 5 artigos. História, Filosofia e Sociologia da Ciência para Educação e Ciências e Educação em Espaço Não Formal e Divulgação Científica. 4 artigos em cada, né? Diversidade, multiculturalismo, interculturalidade e ensino de ciências. Achamos 3 em cada linha, né?
Questões teóricas e metodológicas e tecnologia da informação e comunicação. Achamos 2 artigos em cada linha. Linguagem, discurso e currículo em educação, encontramos apenas 1 em cada. Nessas áreas não encontramos nenhum trabalho. Educação ambiental, educação e saúde, avaliação e políticas públicas, né, que são áreas que a gente acha que são importantes, mas pouca gente está produzindo nessas revistas pesquisadas, que foram 11 revistas que totalizaram 79 artigos que nós coletamos. Tá. Uma informação interessante, que dos 79, 72 trabalhos eram de abordagem qualitativa, né? 38 eram declarados, 34 se identificaram uma perspectiva de análise, né? 6 se declararam de metodologia mista, quer dizer, parte qualitativa, parte quantitativa, na sua abordagem metodológica, e somente um trabalho usou a abordagem quantitativa, né? 27 e 11 apresentaram de maneira explícita o seu trabalho. Assim, a minha metodologia é essa. Teve trabalhos que a gente teve que ler os resultados para poder entender a construção. E isso mostra um pouco sobre falta de qualidade, né? Aqui, a concepção, né? A maioria, 38 artigos, são de pesquisas descritivas. Você lembra da fenomenologia estruturalista, né? Ele se aproxima um pouco disso, né? 30 trabalhos foram identificados como pesquisas exploratórias. Então, são pesquisas qualitativas que estão fazendo também uma perspectiva fenomenológica, normalmente. Os tipos de sujeitos, ou fonte dos dados, foram assim, né? Sujeito de pesquisa, trabalhado assim, ou com entrevistas, que você tem que entrar em contato com sujeitos. 11, né? Espaços de pesquisa, que foi trabalhar com instituições. 17, né? E documento de pesquisa, foram 11. Aqui, como foi coletado os dados, né? Entrevistas, no caso aqui nós tivemos nas pesquisas de ciências 13, na matemática 7. Uso de questionário como forma de coletar, 21 e 8, né? Escala de atitudes, né? 3 e 1. Observação participante, 26 e 9. Registro de reunião, 6 e 7. Diário de campo, né? 6 e 3. Banco de dados, 2 e 5. E trabalhar a partir de textos, né? 19 e 11. E outros, 3 e 0. Agora, a forma de análise. Análise categorial textual foi análise de conteúdo, análise do discurso ou análise simples do texto, né? Análise ensaística, que é quando você produz um ensaio, uma explicação qualitativa com pontos subjetivos, né, dessa análise. Análise situacional, que são pesquisas pesquisa ação e pesquisa participante, que o pesquisador se envolve com os seus pesquisados. Estudo de caso, quando você pega um caso para estudar especificamente. Análise qualitativa por meio de questões. Análise quantitativa, né? E outros. No caso aqui, o maior tipo de análise que houve foi de textos mesmo, né? 46 trabalhos. Ensaísticas, 22. Situacional, 20. Estudo de caso, 19. Qualitativa, 16. Quantitativa aqui, 12, né? E outros, 12, né? Isso daqui é frequência relativa, quer dizer que determinados trabalhos tinham mais de uma análise, tinha 2 ou 3 análises, por isso que ficou com esse número aqui, 1, 4, 7, de 79 trabalhos. Tá. Então, pessoal, aqui, para quem predominou no caso, foi análise de textos, análise de discurso, análise de conteúdo e análise qualitativa do texto, né? Foi 31%, né? A análise ensaística, que é você falar de maneira livre, porém estruturada do texto, né? Uma grande quantidade na área de ensino, né? 15%.
Análise situacional, que é aquela que se propõe a se envolver com os pesquisados, fazer propostas didáticas, fazer uma situação, né, acontecer, né, também número expressivo, 13%. Estudo de caso, quase 13%, né, e análise quantitativa, só 8%, né, que usava alguma abordagem quantitativa. A gente achou bem pouquinho, né, no caso. Então, aqui vai ser a nossa tarefa, né? Nós vamos, no caso, selecionar uma temática no ensino de biologia que vocês se interessem, né? Cada um faça o seu. Você vai selecionar palavras-chave afeta a esse termo. Você vai fazer uma busca no NBio, do NBio de 2018. É um documento em PDF, né? Use o comando Ctrl F para localizar, né? Faça inicialmente em um só eixo. Lá vocês viram que tem 8 eixos, né? Eu sugiro que vocês olhem um eixo. Se vocês tiverem menos de 10 trabalhos, aí você aumenta para mais outro eixo, né? E aí tem que ter um número. Assim, não pode ser inferior a 10 trabalhos, né? Tem que ter, no caso, de 2 a 4 palavras-chave nesse trabalho. E quais são os campos elegíveis para a gente achar essas palavras-chave? O título, o resumo e palavras-chave. Não no meio do texto, mas no título, no resumo e nas palavras-chave, né? E aí você vai selecionar esses resumos, esses trabalhos lá, e vai preencher um formulário que já está na unidade 8, né? E lá vai perguntar, vai fazer tipo uma resenha, um cadastro daqueles resumos, né? O título, quais são as palavras-chave, copiar e colar o resumo. Você vai identificar nesse resumo o problema da pesquisa, o objetivo da pesquisa, como foi coletado os dados, a análise dos dados, os principais resultados e a conclusão do pesquisador. É uma questão de Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Eu vou parar aqui a apresentação e vou mostrar na prática. Aqui está o questionário, né? No caso, a gente vai estar usando aqui o link da Esbembil. Me sugiram aí algumas palavras-chave que é do interesse de vocês. Enquanto está abrindo aqui um tema aí de ensino de biologia que interessa. Células-tronco, sim. Eu preciso de mais, não pode ser só um. Epigenética, ensino espaços não formais, tá. Então, nosso critério, ele pede que tenha pelo menos 2 palavras, né? Évila, sugere mais uma palavra aí, ligada a espaços não formais. Enquanto eu penso, eu vou usar aqui as palavras do Anderson. Vou pegar aqui, ó, células-tronco, Ctrl+C, estou indo aqui para os análises, Ctrl+F, e vou ver se tem. De cara, já achei aqui um artigo, né? A diversidade de abordagem de ensino de biologia em células-tronco, né? Ele está na página 1545. Eu usei novamente aqui e deu no meio do texto, então não vale, né? Tem mais de 40 palavras já localizadas nesse documento. Basicamente, só tenho... Tá, ainda dentro do texto.
Tá aqui, eu achei aquele artigo da UFPA, só tem esse. Esse artigo com um tema específico de células-tronco, se você for pensar em células-tronco, né? Vamos agora tentar a outra palavra do Andrew, que foi a epigenética. Epigenética não tem nenhuma, infelizmente. Agora eu vou tentar aqui a palavra da Évila. No caso é espaço não formal. Tem um artigo exatamente sobre isso. Está crescendo aqui, né? Tem um segundo trabalho com espaço não formal. O primeiro era o quê? Era na página 1228, a outra na página 4815, né? Tem um outro na página 4841, ou tem um outro na página 5069. Eu acho que o teu tema tem mais trabalhos, Tem na página 52, e aí vai, né? Vocês perceberam como dá para achar? Eu vou pegar esse daqui da Évila e vou preencher lá o questionário, né? Tá, vou aqui abrir novamente. Cadê o questionário? Ah, tá aqui. Tá. Évila, qual é a tua matrícula? 2160 1023. 1023, ok. Anais do Enebio 2018. Bem, quais? Nesse caso não tem, vou botar outros que é dos anais, né? Palavra-chave usada, no caso, foi? Espaços não formais. Espaço. No caso, eu botei só espaço não formal. Então, eu vou repetir essa palavra aqui nos outros, né? Eu só usei uma palavra, no caso. Título e subtítulo. Agora a gente volta lá, né? E vamos copiar o título. Ctrl C. Ctrl V. Ano da publicação, 2018. Qual é a página, né? No caso aqui, é a 1228. Opa, apertei errado. 1228. Deixa eu ver aqui, vai até a 1236. Primeiro autor, deixa eu voltar lá para o início. É a dona Miami, da própria UFPA, nossa universidade irmã. Aqui. Outros autores. Tem, né? A dona Edmar e a dona Bianca. Certo. Aqui, instituição, né? UFPA. Primeira palavra-chave do resumo. Tá aqui, ó. Espaços, né? Plural, não formais. Ctrl V. Segunda palavra-chave, educação especial. Terceira palavra-chave, vai dar certinho. Educação inclusiva. Resumo, colhe aqui. Então, a gente vai ter que copiar o resumo e colar lá. Vocês estão achando difícil? Não. Só estou ajeitando aqui para não ficar muito feio, né? Tá? Ok. Aí agora ele faz. Qual foi o problema da pesquisa? Aí eu vou ter que ler, né? Vamos ler o resumo. Diz o seguinte. A partir do pressuposto que a formação... Aliás, vamos ler completo, né? Vamos ler o título. Vivência pedagógica para discentes de licenciatura em biologia, em vista da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais.
Relato de experiência em espaço não formal. Resumo. A partir do pressuposto que a formação docente se dá através de uma complexidade de fatores e vivências, este artigo traz o relato das experiências de uma monitora em um espaço não formal de aprendizagem, com foco naquelas vivências em relação à educação especial. Com base nisso, apontamos soluções, percepções e um material didático que se enquadra em tecnologia assistiva, TA, para desenvolvimento de assunto de citologia. O material didático desenvolvido demonstrou a eficácia das TA no ensino de biologia em espaços não formais. Conclui-se que os professores necessitam de formação continuada e que as faculdades precisam criar projetos que levem os alunos de graduação para uma formação docente fora da faculdade. Palavras-chave: espaços não formais, educação especial, educação inclusiva. Qual é o problema dela? O problema de pesquisa, né? Uai. Fiquei solitário agora. Não, prof, tô aqui, peraí. O problema de pesquisa é o contexto que ela está falando. Qual é o contexto que ela está falando? Ela está falando de uma monitora, no caso, que está fazendo... Aqui, ó. Isso aqui é o contexto da pesquisa. Ela está falando sobre educação especial e a complexidade, né? Então, a gente copia, volta aqui agora e cola. Qual é o objetivo, né? Vamos procurar, então, o objetivo. Aqui, o objetivo é isso, né? Apontamos a perspectiva do material para isso daqui. Não, está aqui, na verdade. O objetivo está dentro da problemática. Este artigo traz um relato das experiências de uma monitora, tal. Não está escrito do jeitinho que a gente ensina na faculdade de resumo informativo, né? Você coloca marcas textuais, como o início da introdução como problema, este objetivo. Não tem, né? Então, a gente tem que meio que enxergar nas entrelinhas, né? Vamos lá. Qual é o marco teórico, né? Tá aqui, o marco teórico dela é educação inclusiva e tecnologias assistivas, né? Então, vamos copiar aqui, Ctrl C, vírgula. Vamos aqui para tecnologias assistivas, né? TA. Qual foi o resultado dela? Aqui, ó. O material, eu acho que foi aqui, ó. O material didático desenvolvido demonstrou-se eficácia. Ok. Aqui é a conclusão, né? Qual foi a conclusão? Concluiu-se, aí ela marcou dessa vez. E os professores, precisam disso, daquilo outro. Tá. Aí agora, perguntas. Esses dados foram obtidos com sujeitos, com documentos ou com instituições? Ela coloca que é um relato de experiência, então vem de uma pessoa, possivelmente dela mesma, né? Documento e instituições, a gente não tem certeza, então a gente pode botar não, porque a gente está baseando somente no resumo, né? Talvez, se a gente ler, a gente pode, de repente, até mudar isso, mas só com base no resumo é isso daqui, a pessoa, né?
Aí, como foi obtida essa informação aí em cima? Ele diz, né? Foi um relato pessoal sobre educação inclusiva em espaço não formal. Possivelmente, esse espaço não formal é da instituição que ela é monitora, né? Uhum. Como ela coletou isso? Não foi entrevista, não foi questionário, nem escala. Talvez, assim, participação, mas ela não diz, né? Então, como ela fala que é uma experiência pessoal, a gente pode colocar aqui diário de campo, que é dela mesmo, e outros, né? E outros que põe aqui, relato pessoal. Como foi a análise dela, né? Bem, eu acho que não se encaixa em nenhum desses, né? Talvez um estudo de caso, mas como é um relato, ele não seria um estudo de caso forte, né? Então, eu estaria de maneira inclinada a pensar que seria uma análise qualitativa genérica, que ela não aponta as especificidades da análise dela. Detalhe como foi construído o método, né? Aí coloca, né, novamente, relato pessoal. Observação. Por enquanto, nada demais, né? Évola, você achou esse resumo pouco coerente ou muito coerente? Entre 1 a 5. Eu diria 4, por causa que não ficou tão claro as partes, mas eu achei bom. Tá, então vou enviar aqui. E aí o que vai acontecer? Eu abro aqui no enviar, ele tem aqui o endereço da tabela. Esses dados que você preencheu, eles já estão registrados aqui, ó. Uhum, Tá vendo só? entendi. E aí na tarefa lá, ele pede que você faça pelo no mínimo 10 trabalhos, né? E a Uhum, partir daí, você vai fazer uma espécie de relatório. E lá está definido uma introdução, né? O objetivo, o método, o seu resultado e a sua consideração sobre esses resultados. Então, no caso, você vai falar sobre espaços não formais se você continuar com esse tema. E para você filtrar uma coisa da outra, você pode clicar aqui em analista, né? E aí você filtra qual é que você quer. No caso, somente o seu número, feito como a gente faz no Excel. Ok. Deu para entender, gente? Eu sim, eu entendi. Deu para entender, Andros? Deu sim, né? Tudo bem, então. Bem, pessoal, é isso. Vocês querem fazer alguma pergunta? Acho que por agora não. Também, prof, tá Tá. tranquilo. Qual é a nossa ideia? Que vocês entrem em contato com trabalhos de ensino de biologia, vejam como eles são escritos. Logo de cara, você está trabalhando com evento, então o evento não é igual a um trabalho de periódico, né? Então você vai ver coisas mais frágeis, no caso, né? Mas aí é um início, vocês são alunos de graduação, eu acho uma boa introdução, né? Você vai ler os resumos e tal. Eu sugiro até que, se caso você se empolgue, leiam mais coisas do trabalho. Porque um bom trabalho, segundo as virtudes intelectuais, eles aguçam a curiosidade, né? E a gente, por uma humildade, quer aprender mais, acaba se aprofundando. E isso vai lhe dar repertório, né? Quando você for fazer o seu estágio, ou quem sabe na sua vida já como professor, você já sabe por onde consultar, tá? Aqui é os anais, mas tem as próprias revistas que vocês vão poder consultar mais à frente. O mesmo que você usa aqui para os anais, você vai usar para as revistas, tá bom? Quer perguntar alguma coisa, Eva? Sim, prof, eu ia perguntar, no caso assim, se eu utilizar esse tema, né, espaços não formais, aí vamos supor, apareceram 6 artigos relacionados. Aí eu, no caso, teria que pesquisar outro tema para completar os 10 artigos, certo? Não, por isso que eu pedi para você pensar aí, dentro do mesmo tema, 5 palavras-chave. Ah, entendi. Então seria uma outra palavra-chave relacionada a esse tema. Ao tema. Por exemplo, você põe espaços não formais, sei lá, ecologia.
Porque, via de regra, muitas aulas de espaço não formal estão ligadas à ecologia, né? Aí você vai, acabou e tal, você vai usar outro. Mas eu vou te dizer, espaço não formal é o nome de um eixo. Então, tu vai ter pelo menos, assim, se você for usar a palavra espaço não formal no título, resumo e tal, você vai encontrar pelo menos ali uns 20 trabalhos. Só com uma palavra espaço não formal. Talvez você use uma segunda para diminuir. Tudo bem. Para diminuir, porque você vai encontrar muito trabalho, né? Imagina só, a gente é da biologia, rapaz. É. Quase nasceu dentro do mato, né? Vamos dizer assim. Então, a pessoa vai querer, faz muito trabalho, né, com espaço não formal. No caso aí do Andrew, aquele teu tema epigênese é um tema muito recente para a escola. Por isso que eu acho que a gente encontra pouco, né? Na verdade, não encontrou nenhum registro para a palavra epigênese, né? Não sei se colocando um sinônimo, Andrew, tu encontre, né? Mas aí você vai ensaiando. Pensa numa temática, dentro da temática as palavras-chave, para que uma palavra-chave seja coerente com a outra. Não pensa palavras muito separadas que uma não tenha nada a ver com a outra, para não dificultar o trabalho. Tá bom, gente? Pergunta, André? É que eu fiquei um pouquinho de dúvida aqui agora, porque assim, a gente escolhe um tema, então, por exemplo, se eu falo sobre genética, aí eu coloco lá Ctrl F genética, procuro os trabalhos que tem a palavra-chave genética, né? E aí, com base nisso, eu vou Uhum. desenvolvendo a atividade, né? Eu sugiro que vocês primeiro leiam o que é cada eixo. E pense em matemática dentro do eixo. Tá bom, tá bom. Porque você, por exemplo, genética é um conteúdo da biologia. Aí tu pode encontrar um trabalho de genética em formação de professores, um outro trabalho de genética em espaço não formal, um outro trabalho em CTS. E aí você vai ver os resumos. É tipo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, entendi agora, entendi. Né? Porque o camarada está trabalhando com genética, com CTS, vai estar falando sobre organismos geneticamente modificados, tal. Aí você vai ver lá, em espaço não formal, ele está falando sobre a história do Mendel. Aí o trabalho não tem nada a ver com a outra, né? Então, leiam sobre o eixo, né? Que são aqueles 8, né? Você pode procurar o próprio site, né, do Enebil 2018 para você se aprofundar um pouquinho. Ele tem o significado de cada eixo, né? E aí vocês pensem na temática para ficar uma coisa mais coerente. Eu sugiro que vocês escolham palavras-chave que vocês encontrem tudo em um eixo. Ficaria melhor quando vocês forem montar o relatório, que vocês vão encontrar os trabalhos com afinidades, né? E aí qual é a ideia? A ideia é que vocês possam comparar tipos de problemáticas, tipos de métodos e tipos de análise dentro daquelas palavras-chave, né? Por quê? Porque a ideia do nosso trabalho é você treinar, enxergar que existe metodologias e existem formas de análises e existem temáticas. E como a gente estudou em Lauda, né, os objetivos influenciam as teorias e conceitos, e as teorias e conceitos influenciam a escolha dos métodos. A gente tem que ver essa coerência do triângulo, né? Tudo bem, gente? Tudo bem, prof. Sim, entendido. Então, estou encerrando aqui.